Professor, com relação à nossa prestação de serviço, é uma coisa que confesso que eu mesmo tenho dúvida. Contrato para prestação de serviço, ele é necessário para qualquer procedimento ou normalmente os pacientes nos procuram, assinam uma ficha de anamnese, concordam com o preço que cobramos? Isso já é uma relação contratual, por exemplo? Sim. Quando ele dá o consentimento nessa condição da parte da anamnese, de colocar isso, ele já concorda. Então aí o que eu recomendo? Você fala, já tem procedimento simples, meramente estético, muitas vezes pode ser uma profilaxia, alguma coisa que tem, ele tem alguns cuidados, mas ele já fica colocando. Porém, quando o procedimento é um pouquinho mais elaborado, aí recomenda-se que faça pelo menos um contrato um pouquinho mais detalhado e um pouquinho mais técnico. Tá? E daí você fala, não precisa fazer aquele tratado com várias e várias páginas. Não, pode ser pela simplicidade, pela condição objetiva que precisa ser feito, mas precisa ser bem transparente, simples, claro e objetivo o que precisa ser colocado. Importante também colocar ali algumas cláusulas que permitem, vamos imaginar, você não sabe dentro da vida pregressa toda a condição, você não teve a oportunidade e o tempo para analisar e fazer toda uma pesquisa, uma análise clínica, alguma coisa, você tem que fazer e colocar alguns cuidados. Cuidados do quê? Que após aquele procedimento terá alguns cuidados que o paciente deverá seguir por orientação do profissional. E isso você não pode abrir mão. Porque o procedimento odontológico não é somente aquele momento que ele está sentado ali na sua cadeira. Sim. Tem o pré... O atendimento começa na sala de espera. Exatamente, ele sentando tem, e depois tem o pós. Esse cuidado. Deixar bem claro isso. E você fala, mas então eu vou ter que fazer um contrato enorme. Não, mas que pelo menos diga essas fases e os cuidados necessários num português bem objetivo, bem simples, bem claro. Vocês estão me ouvindo hoje, não existe juridiquês. E quanto mais contrato que vocês estão vendo por aí, cheio de terminologia técnica do juridiquês, é um significado que não tem muito conhecimento técnico. É a mesma coisa que você tem. Usou uma terminologia técnica da sua área, coloca entre parênteses ali a explicação do que é o procedimento. E explique, não tem problema nenhum. Então você fala de todas essas, nessa minha carreira jurídica eu tenho acompanhado, e muitas vezes a pessoa fala assim, o doutor falou, o dentista falou lá um nome, então isso eu fiquei com medo, fiquei com vergonha de perguntar, então sempre explico. Para você pode ser uma colocação habitual, mas para ele não tem. Eu fui esses dias no meu procedimento de normal, ordem médica, um profissional, ele começou e usou a terminologia técnica da medicina. Eu olhei para ele e comecei a falar da terminologia técnica que eu uso no tribunal. Aí ele riu e falou assim, ops, não estamos falando a mesma língua. Valeu, Dirceu, você está na tua área direito, eu estou na minha área medicina, você está na tua área questão dentro da odontologia. Então o que nós temos que trabalhar? É com essa simplicidade. E uma coisa também, Tiago, que ficou observado, você fez até esses dias uma pergunta. A partir de quanto tempo a pessoa tem para questionar, para reclamar? Isso tem sido uma condição bastante delicada. Se formos observar pela responsabilidade civil, seria de 3 anos. Mas acontece que o procedimento adotado num consultório, dentista, nesse procedimento é Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 27, ele fala que prescreve em 5 anos. Então ele tem 5 anos para questionar isso. Mas essa prescrição, professor, desculpe interrompê-lo, ela se dá a partir da conclusão do trabalho realizado pelo dentista ou da constatação de um possível erro? Da constatação de um possível erro. Então não é 5 anos, caro colega que está aí do lado, de que atendi meu paciente há 5 anos atrás, por exemplo. Isso, fez o procedimento e agora ele está vindo. Vamos imaginar, fez o procedimento, no 2º ano, teve lá e teve uma complicação.
E se provado que essa complicação, ele tem mais 5 anos para colocar. Não, você fala assim, não, mas então não tem. Então não é de acordo com o fato. Mas sim, a partir do surgimento, e o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro, a partir do surgimento dentro da condição. Você fez lá, prestou o serviço e estava tudo certo. Aparentemente não tem, você não tinha que colocar. Ele procura até um outro profissional, olha, o Dr. Tiago fez um procedimento e tudo mais. Porém, o organismo teve uma certa rejeição, alguma coisa que veio. A partir daquele momento, se ocorreu, poderá questionar. Podendo questionar, você fala, mas é claro que o tempo, né, é o senhor da história, ele acaba consumindo e acaba apagando alguns vestígios e tudo mais. Mas o tempo não vai apagar o registro do bom profissional. Daí a importância, mais uma vez, da guarda dos documentos o maior tempo possível. E daí você fala, mas então eu vou ter que ficar 5 anos? Eu recomendaria até alguns anos mais, que a partir desse momento que ele tem essa condição que poderá surgir, ele tem essa concepção e esse momento, poderão surgir. Daí você fala, nossa, mas é muito tempo. Assim é essa condição que tem. Por isso eu falo, como a lei fala assim, isso já está estabelecido, uma maneira, eu vejo isso muito difícil, alguém lá no final quase do 5º ano ter alguma coisa. É claro que daí nós vamos buscar aquilo que nós começamos no nosso bate-papo. Responsabilidade, nexo causalidade. Tá? E daí você fala, é uma relação de consumo, então este fato que ocorreu aqui, esse procedimento cirúrgico foi feito e foi ele que gerou e causou esse dano, aí nós temos que fazer, quem é que vai colocar? Provavelmente uma perícia. Uma perícia que ela vai ter que trabalhar, você não tem como voltar no tempo. Claro. Mas voltando no tempo, você tendo todo o teu procedimento organizado, estruturado, uma coisa, ameniza essa condição aqui. Você tem alguma fórmula que possa evitar isso? Impossível, não tem. A pessoa sempre poderá reclamar, questionar e dar a versão dela, vamos colocar. Porém, você pode se preparar para essa condição. Talvez você passe a sua vida toda profissional, chegue à sua aposentadoria e nunca tenha acontecido. Graças a Deus, que bom que tenha acontecido. Mas você tem que ser um profissional assim, preparado, seja diligente, cuidadoso, cuidadosa, no sentido de evitar essas condições. Então você fala, espero que não ocorra, eu também espero que não ocorra, mas se ocorrer, você está preparado, está preparada? Sim. Então esse é o momento, esse é o conselho, aí você cumpre com o teu objetivo, aí você está de parabéns de fazer essa iniciativa, de poder levar esse bate-papo, essa pequena orientação, de ver. Porque eu já vi muitos profissionais, Tiago, que sei que são ótimos, excelentes e exímios profissionais. Porém, cometeu lá pequenos deslizes, pequenas condições técnicas, esqueceu de fazer pequenos cuidados básicos. Então, esse é o momento que nós fizemos. Então, só tenho a parabenizar você pela iniciativa, o CRO também fazendo essa iniciativa, de poder levar isso a vocês, iniciantes, e não só iniciantes, mas aquele profissional que está fazendo isso. Hoje você tem que rever. Hoje tem aspecto tecnológico, hoje tem gente querendo, lá tá na cadeira do dentista, ele está tirando uma foto, né, para colocar, para marcar nas redes sociais. Você tem que tomar cuidado, é você que tem que fazer, diz respeito à imagem, não pode colocar. Então, de todas essas condições, cuidado, todo cuidado é pouco. Você fala assim, Tiago, você me acompanhou também, sabe, conhece a parte também das minhas aulas, Tiago, você fala assim, nós ficamos um pouquinho mais chatos, mais chatas. Sim, eu falo assim, é o preço que nós pagamos. Hoje tem tecnologia, nós tivemos uma série de avanços. E nós também temos que nos preparar para o amanhã e tomar alguns cuidados. Então, cuidados pequenos, essas situações que nós comentamos, garanto para você que você não terá menos problema. Isenção de problema é impossível fazer, é aquilo que nós não temos que colocar. Mas quando você tem alguém que é diligente em relação a isso, se torna muito mais amena a tua defesa e a tua carga, a tua vida profissional.
Bom, em nome do Conselho Regional de Odontologia do Paraná e também da comissão do CRO Jovem, a qual eu faço parte, eu gostaria de agradecer imensamente sua presença, professor Dirceu, muito esclarecedor, e parabenizar pelo conteúdo que foi trazido com muita simplicidade, de forma muito acessível para nós que não somos da área do direito, apesar de que, para quem não sabe, eu também sou estudante de direito justamente por entender a magnitude da complexidade que existe entre a prestação entre dentista e paciente. Então eu gostaria imensamente mais uma vez de agradecer ao professor. E eu que agradeço por essa oportunidade de poder falar e poder ajudar e esclarecer jovens profissionais que já estão bem há um bom tempo. Isso deverá ser feito. Eu sempre falo em todas essas condições, todas essas comissões, nós não queremos aqui apenas chegar para acusar e tal isso. Não, mas auxiliar. E isso é importante. Importante com que você invista na sua carreira. E começa com o quê? Com a observação, com pequenos ajustes que nós fizemos. Então só tenho a agradecer essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com essa brilhante carreira que você está à frente nessa organização. E essa bela carreira que você escolheu a todos os profissionais. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, professor.